de Deus, sejam todos bem-vindos a mais um quadro Examinando as Escrituras. Bom, voltei, eu acho por melhor fazer aqui com o projetor, a gente ganha mais qualidade de iluminação e dá uma melhorada aqui também na qualidade do áudio através do microfone, tá bom? Queridos, na terça-feira, hoje é terça-feira, estamos gravando aqui ao vivo. Na quinta-feira, devido a algumas ocupações que eu estou tendo, eu não estarei ao vivo com vocês, mas deixarei uma mensagem gravada, tá bom, meus amados? E então voltaremos no domingo. Eu quero compartilhar com vocês sobre esse tema. Na verdade, é um complemento da mensagem que nós gravamos no domingo, sobre o batismo com fogo e o juízo do Senhor. Então, é um complemento. Eu quero compartilhar esse raciocínio com os amados. Nós não estamos aqui, amado, tentando mudar a mentalidade de ninguém. Nós não temos o porquê, nós não temos motivo para tentar colocar o nosso entendimento, aquilo que nós compreendemos pelas Escrituras. Eu acredito que a maioria de vocês que nos acompanha o povo da graça, acompanha os ministérios, os ministros da graça de Deus, melhor dizendo. Vocês recebem isso porque o próprio Deus tem colocado isso no teu espírito, no nosso espírito. Nós recebemos esta palavra porque esta é uma palavra que nos traz a racionalidade de quem é Jesus, do que Cristo fez, e nos tira, de fato, nos separa deste engano que a religião, por tanto tempo, ela nos persuadiu, ela nos seduziu e ela nos enganou. Então, eu quero compartilhar esse tema, esse assunto, e que vocês estejam recebendo este raciocínio. Preste bem atenção, vocês não são obrigados a concordar comigo, nada, não é por força, não é por violência, é pelo Espírito. Vamos pensar junto, vamos analisar junto. Quando a religião nos ensinou a acreditar em um pseudo-satanás, nós fomos influenciados, nós fomos induzidos ao erro. Quando nós chegamos na mensagem da graça, essa palavra revelada que tirou de fato esse mito da nossa mente, eu compreendo, eu sei que não foi fácil para muitos de vocês. Eu não sei porquê. Eu nunca tive dificuldade para compreender esses temas da graça. Talvez seja mais difícil transmitir, porque quando nós vamos transmitir essa mensagem, nós vamos estar falando com pessoas de pensamentos diferentes, pessoas que saíram de cultura religiosa diferente, pessoas que vieram de denominações diferentes, pessoas que pensavam diferente. Então é muito mais complexo, é muito mais, digamos assim, difícil falar, pregar, do que você propriamente dito acreditar. Então, assim, eu consigo entender certas coisas que é difícil transmitir. Talvez seja aquilo que Jesus disse, e a gente consegue entender o raciocínio de Jesus. Jesus diz assim: eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas vocês ainda não podem suportar. Claro que eu não estou falando que vocês não podem suportar. É que ainda falta, falta um gatilho ainda. E eu acredito que isso tudo é o tempo de Deus, para a gente começar a trazer certos assuntos que o Espírito vai gerando em nós, vai nos mostrando, que ainda gera ainda uma complexidade, ainda traz ainda um pouco de dificuldade para a compreensão de muitos. E o que nós não queremos de forma nenhuma é trazer confusão para o povo de Deus. Haja vista, amado, muitas pessoas entram em contato comigo, e eu acredito que a maioria dos irmãos também já passaram por isso. Vocês estão confundindo a nossa mente, como é que vocês estão dizendo que não existe hoje o dízimo, o diabo e não sei o que, tal e tal. Meus amados, a religião, ela tem um poder tão maléfico,
tão escravagista, que perturbou, que iludiu a mente do povo de Deus, que hoje eles têm o doce como amargo, o amargo por doce. A verdade converter em mentira e a mentira transformar em verdade. E é por isso que Paulo fala lá na carta aos Tessalonicenses, que por causa disso, Deus lá enviou a operação do erro para que eles acreditassem na mentira, porque eles não tinham prazer na verdade, antes tinha prazer na iniquidade. Então, existem assuntos, existem temas que nós já temos a facilidade de compreensão, mas muitos que estão chegando agora, eu acredito que ainda não é o tempo, não é o momento ainda, porque tudo é um tempo e um modo desse Deus maravilhoso agir. Mas eu quero compartilhar esse tema com os amados. Os anjos do seu poder. Vamos lá. Isaías capítulo 45, versículo 1 e 2. Eu quero fazer menção desse texto para um raciocínio mais amplo. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Seria até aqui, eu acabei concluindo ali. E eu irei diante dele, eu irei diante de ti, e endireitarei os caminhos. Afinal, ali os caminhos tortuosos, eu coloquei a metade do texto, mas aqui o que eu quero prender aqui a tua mente, trazer o teu raciocínio, é no versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante de sua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Bom, quem era Ciro? Um rei pagão. Então, Deus chama um rei pagão de meu ungido, meu pastor, em outra tradução. Então, Deus levanta um rei pagão para cumprir um desígnio, um propósito de Deus. Vocês perceberam? Olha a grandeza, a soberania, os desígnios do Senhor. Ele escolheu um rei pagão para cumprir um propósito dele. Olha outro caso interessante aqui, Jeremias 27, 6. Jeremias 27, versículo 6. E agora, eu entreguei todas as terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. E ainda até os animais do campo lhe dei, para que o sirvam. Como assim? Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele entregou todas estas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, ele chama de meu servo. Quem era Nabucodonosor? Mais uma vez um rei pagão. Assim como Ciro, Nabucodonosor também era um rei pagão, que ambos Deus o levantou e o chamou como servos. O que é que nós enxergamos aqui? A palavra anjo, ela tem o sentido de mensageiro. Como eu falei em outras mensagens, nem todos os textos referentes a anjo está falando especificamente de um anjo, de um ser celestial ou de um ser angelical. A maior parte dos textos que se refere a anjos, grande parte de textos que se refere a anjos, estão falando de pessoas. Como eu falei, em Apocalipse, João diz ao anjo da igreja de Laodiceia, ao anjo da igreja de Tiatira, ao anjo da igreja de Filadélfia. Ele está falando de pessoas, ele não está falando de seres angelicais que estavam lá naquelas igrejas, lá
na Ásia. Não, ele estava falando de pessoas, e ele se refere àquelas pessoas como anjo. Então, o próprio Paulo, ele chega a dizer, em uma das suas missões, lá na igreja, por exemplo, da Galácia, que os Gálatas o receberam como a Cristo, ou como anjo do Senhor. Por quê? Porque via o apóstolo Paulo trazendo a mensagem, o mensageiro do Senhor, um anjo do Senhor. Perceberam? Em Apocalipse capítulo 12, quando fala também que o dragão, a antiga serpente, que com a sua cauda ele atraiu para a terra a terça parte dos anjos, aquilo ali é uma figura de linguagem, diabo, Satanás, serpente, dragão ali, não tem a ver com a criatura espiritual, está falando ali de inimigos do povo de Deus, de dinastia herodiana, de Império Romano, os príncipes dos judeus, por exemplo, e a sua cúpula, os seus sócios. Ali, os anjos caídos ali não se refere a seres espirituais, que Deus não criou anjos, seres angelicais para desafiar Deus, para se rebelar contra Deus. Isso não existe. Deus enviou um anjo que matou 185 mil assírios em um só dia. Então observe que os anjos, seres espirituais, né, estavam todos submetidos às ordens do Senhor. Nenhum deles se rebelavam. Deus enviava o anjo para falar com Maria, para falar com José, para falar com Jacó. Sim, ali era anjo, sim, seres celestiais que de alguma forma eles se manifestavam entre os homens. Então ali sim, eram anjos que estavam obedecendo a Deus. Mas em muitos textos bíblicos nós vamos ver a palavra anjo se referindo a pessoas, a seres humanos. Como aqui ele chama Nabucodonosor de seu servo. Como ele chamou também Ciro de seu ungido. Então esses homens aqui, apesar de serem reis pagãos, eles estavam a serviço do Senhor. Eles eram uma espécie de mensageiro, alguém que iria cumprir propósitos de Deus. Agora vamos lá. Lucas capítulo 21, versículo 20 e 21. Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos. Então Jesus estava falando para os seus discípulos, para os judeus daquela geração, ao qual ele estava dizendo que não passaria aquela geração sem que tudo aquilo se cumprisse. Então Jesus estava dizendo que aqueles discípulos iriam ver, contemplar, vocês vão ver. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exército, vocês vão ver Jerusalém cercada de exército. Então os futuristas, eles empurram isso aqui para um futuro incerto, sendo que isso já se cumpriu. Olha lá. Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. A desolação que profetizou Daniel. Mateus 24:15, Jesus confirmou como profetizou Daniel, assim vai acontecer dentro desta geração. Aonde? Na cidade santa, em Jerusalém. Quando vocês verem Jerusalém, quando vocês verem Jerusalém cercada de exércitos, mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes, e os que estiverem no meio da cidade, saiam, e os que nos campos, não entrem nela. Quem estiver na Judéia, vá para o monte. Os que estiverem na cidade, saiam dela, saiam da cidade. E os que nos campos, não entrem nela, não volte para a cidade, caiam fora. Então, observe que Jerusalém seria cercada de exércitos. O exército romano iria cercar Jerusalém. Quem estivesse na Judéia, suba para o monte. Quem estiver na cidade, caia fora e não retorne para a cidade, porque vai ser uma grande desolação.
Agora preste muita atenção aqui. Isso aqui, ó. Cercada de exércitos. Vocês compreendem que esse exército, amados, eu quero compartilhar isso com vocês, este exército estava justamente, claro, cumprindo uma profecia, cumprindo um desígnio do Senhor. Isaías capítulo 54, versículo 16, diz que Deus, ele criou o ferreiro que assopra o fogo na brasa para forjar sua ferramenta, e também formou o assolador para o dia da destruição. Então foi Deus que criou tudo. Como no mesmo livro de Isaías, Deus criou o bem, o mal, a luz e a treva. Deus criou tudo, tudo com um propósito. Este exército aqui era um exército entenda bem, não comandado diretamente por Vespasiano, não comandado diretamente pelo general Tito, mas havia um comandante supremo. Jesus Cristo, o cabeça de todo o principado e potestade. Quando Pilatos disse, tu não se defende, tu não dizes nada, você não sabe que eu tenho poder para te tirar dessa situação, para te liberar, para te libertar? Jesus disse, tu não tens poder se do alto não tenha sido te dado. Ou seja, a autoridade que Pilatos tinha sido constituída pelo próprio Deus. Romanos 13 diz que não há principado, não há potestade, não há governo que não tenha sido instituído pelo próprio Deus. Então, assim como os governos foram instituídos pelo próprio Deus, este exército aqui, ele era instituído pelo próprio Deus. Então, nós vamos entender ao decorrer dos textos. Lucas 21, 22 e 23. Porque dias de quê? De vingança são estes, para que se cumpram algumas coisas, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas, todas as coisas teriam que se cumprir, e eram dias de vingança. Todas as coisas, todas as profecias acerca daquele evento iriam se cumprir dentro daquela geração. Mas, ai das grávidas, e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. Que povo? Os judeus. Como é que o sistema religioso pegaram isso aqui, converteram, lançaram para um futuro, dizendo que isso aqui é o arrebatamento da igreja? Então quer dizer que as grávidas não serão arrebatadas? Aquelas que amamentarem não serão arrebatadas? Não iriam para o céu? Como assim? E no texto de Mateus, no sermão escatológico, Jesus disse, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno ou no dia de sábado. Então quer dizer, para o sistema religioso, olha a contradição, para o sistema religioso, na vinda do Filho do Homem, na grande tribulação, dia de sábado não ia subir ninguém, porque foi isso que Jesus falou. As grávidas também não iriam, no inverno também não ia ninguém, porque Jesus falou. E aquelas que amamentassem também não iriam. Isso é que o sistema religioso entende. Porque eles não compreendem que Jesus estava falando de um juízo que o próprio Cristo, o próprio Deus, iria trazer sobre o seu povo, sobre os judeus, para se cumprir todas as coisas que estavam escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra. E ira sobre este povo. A ira sobre quem? Sobre os judeus. A ira de Deus recaiu sobre os judeus, sobre este povo. Por isso que a profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 26, que um príncipe de outro povo iria invadir a cidade santa e destruir o santuário. E Deus falou para Daniel, sobre o teu povo, Daniel. Quem era o povo de Daniel? Eram os judeus. Não tem nada a ver com os gentios, amados.
Então vamos lá, vamos para não fugir do tema. Quem eram os anjos do seu poder dentro deste contexto escatológico da volta do Filho do Homem? Eram seres angelicais mesmo? Será? Lucas 21, 24. E cairão ao fio da espada. Cadê o arrebatamento? Vai ter espada no dia do arrebatamento da igreja, como o sistema acredita? E cairão ao fio da espada. E para todas as nações serão levados cativos. Foi o que aconteceu. Eu já falei em outra mensagem que, historicamente, Tito invadiu Jerusalém com 70 mil soldados romanos. Olha o exército, 70 mil homens armados, com espadas, olha lá. E cairão ao fio da espada. Então Tito invadiu com 70 mil soldados, destruiu o templo, matou aproximadamente 1 milhão de judeus, isso está na história, e levou cativo aqueles que não foram mortos pela espada. E destruiu totalmente Jerusalém. Então, amados, isso foi o que aconteceu. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Por isso que hoje nós vemos judeus em todas as partes do mundo. Vamos lá. E Jerusalém será pisada pelos gentios. Quem eram os gentios aqui? A profecia de Daniel. O príncipe de outro povo. Quem era então esse povo aqui, esses gentios? Os romanos. Foram os romanos que invadiram e pisaram Jerusalém. E trouxeram espada, trouxeram o juízo de Deus. Foi o exército romano. E este exército romano estava sob o comando de quem? Humanamente falando, de Vespasiano e o seu filho, o general Tito. Mas espiritualmente falando, era Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e o general de guerra, como gosta de falar o sistema religioso. Então, foi o próprio Deus que enviou aquele exército. O exército romano, liderado por Tito, nada mais era do que anjos. É aqui que eu quero chegar. Eram anjos do seu poder. Irmão, eu não fecho aí com esse seu raciocínio, não. Fique em paz. Tranquilo, não estou aqui para convencer ninguém. Eu acredito piamente desta forma. Que na questão escatológica, os anjos ali, os anjos do seu poder, eram o exército de Roma. Vamos lá, vamos melhorar o raciocínio. Até que os tempos dos gentios se completem. Então, o tempo do gentio teria que se cumprir. E nós sabemos, amado, que isso só aconteceu após o ano 70, quando a graça plena foi estabelecida de fato. Então, a porta da graça estava aberta, os gentios ainda estavam entrando, a plenitude dos gentios estava ainda entrando. Então, quando este evento aconteceu, de fato, foi o último, com a queda do templo, fim dos sacrifícios, fim das cerimônias, e de fato, a totalidade dos gentios salvos se completaram naquele tempo. Então, a partir do ano 70, todos os gentios salvos, ele já nasce dentro desse contexto de eternidade. Todos os salvos. Claro que tem aqueles que... Porque não são todos. Jesus não salvou todos os gentios, bem como ele não salvou todos os judeus. Ele salvou todos os eleitos predestinados em amor, tanto judeu como gentio. Isso forma o Israel de Deus, a igreja espiritual, os espíritos aperfeiçoados. Até que os tempos dos gentios se completem. Vamos lá. 25. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra, angústias das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Então, observe que os eventos que iriam ocorrer dentro daquele contexto da vinda do Senhor. Não adianta pegar isso aqui e lançar para o futuro. Isso aqui é fato consumado, já aconteceu. O engraçado é que quando nós dizemos que isso aqui aconteceu, a religião não acredita.
Mas basta acontecer aí uma guerra no Oriente Médio e eles dizem, olha, Jesus está voltando. Veio uma doença, olha, é a volta do Senhor. Um presidente se levantou, deu não sei, pensou diferente, falou algo diferente. Ó, é o anticristo, é fim dos tempos. Eles acreditam em tudo, mas não acreditam nas escrituras. Acreditam em tudo que acontece no mundo, mas não acreditam na palavra de Cristo. Porque se Jesus disse, não passará esta geração, eu acredito. Agora, eles não acreditam. Eles ficam empurrando com a barriga algo que já aconteceu no passado. Vamos lá. Lucas 21, 26 e 27. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Claro, Jesus estava falando isso, lançando para o futuro dele, o futuro próximo dele, que era a consumação dos séculos, o fim dos tempos, a passagem ali daquela geração. Vamos lá. Porquanto as virtudes do céu serão abaladas, os poderes, do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Então, eles iriam ver quem? O Filho do Homem. Porque ali foi a última manifestação ainda do Filho do Homem. Então, não era mais aqui não era o Cristo ressuscitado, o Deus bendito eternamente. Era o cumprimento de todas as coisas, a manifestação final do Filho do Homem sobre as nuvens, com poder e grande glória. E nós explicamos, tem vários irmãos aí que explicam maravilhosamente esse assunto, que vir sobre as nuvens com poder e glória era em forma de juízo. É como nós falamos no domingo, era trazer fogo, era o juízo de Deus para os judeus. Vamos lá. Lucas 21, 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, com quem Jesus está falando aqui? Comigo? Com você? Não, com os judeus. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima. Quem era para olhar para cima? Os judeus. Jesus está dizendo, olhe para cima. Quando essas coisas começarem a acontecer, vocês vão olhar para cima. E vocês vão ver. Ver o quê? A vinda do Filho do Homem. Como? Jesus num cavalo branco? Não! A guerra, a invasão, o exército romano invadindo Jerusalém, queda do templo, como ele já havia profetizado em Mateus 24, e que já estava profetizado lá em Daniel. A ciência se multiplicou, o conhecimento se alastrou sobre a terra, Daniel capítulo 12. Então, a redenção iria chegar, o fim do aion, o fim daquele período de tempo iria passar, o fim daquela geração, o fim daquele século, iria se findar. Ele disse, olhai para cima quando essas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, haveria o quê? Uma redenção. E essa redenção se deu em que campo? O evento foi físico, mas a redenção foi espiritual. Claro, houve também livramento físico, porque a profecia fala, fuja para o monte, fuja da cidade, ai das grávidas, a dificuldade que as grávidas teriam de fugir, orai para que não aconteça no inverno e nem no sábado. No sábado, os portões de Jerusalém estavam trancados, seria muito pior a fuga. Então, haveria sim aquele livramento físico, mas a redenção não era para o físico, era para o espírito. Por quê? As primícias dos que estavam dormindo iriam ressuscitar primeiro, a redenção. Aí Paulo disse, e nós que ficarmos vivos, seremos transformados, nós passaremos por um processo de transformação, uma metamorfose. Imagine uma largata, que se transforma em uma linda borboleta. Então,
O que Paulo estava dizendo que haveria essa redenção, essa transformação, é que aqueles que estavam dormindo no Senhor, eles seriam resgatados daquela morte adeana, daquele estado de dormência, por assim dizer, de separação de Deus, eles seriam resgatados daquilo, seriam rendidos, né? Haveria uma redenção daquele estado de espírito, e os que ficassem vivos seriam transformados nesse estado de espírito também, seriam transformados, que dá o mesmo sentido de ser arrebatado, tomado à força, tomado para Deus, porque o último inimigo a ser vencido seria a morte, e a morte foi vencida, não há mais morte. Olha lá, 30, Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, era sinal. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então qual foi o poder e grande glória que o Filho do Homem se manifestou? Exército romano. Os anjos do seu poder. Então, onde foi que Deus manifestou o poder? No exército de Roma, ou com o exército de Roma. Então, quem eram os anjos do seu poder, da sua vinda? O exército romano. Então, vamos lá. Assim como ele usou lá, Ciro, Nabucodonosor, 24, 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Vamos pensar um pouquinho aqui. Eu fiquei a pensar. Ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta. Vocês analisaram que quem utilizava as trombetas eram os seus exércitos? Era o exército os exércitos quando iam para as suas jornadas de guerra? Então, esses anjos que tocaram a trombeta de Deus tocou, a trombeta de Deus soou. Mas quem estavam tocando essas trombetas? Se não o exército de Roma? Como assim, irmão? Isso aí não foi os anjos que veio tudo com asa, não? E começou tudo. Não. Quem tocou a trombeta na invasão foi o exército romano. E esse exército era de quem? Era comandado por quem? Tito, sim. Deus. E ele enviará, porque foi ele que enviou. Ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Como eu falei, nem todos morreram. Houve um massacre, mas nem todos morreram. Muitos foram levados cativos. E quem foi levado cativo? Quem Deus escolheu para ser levado. Quem Deus não quis que morresse naquela invasão. Então, eles foram levados cativos. Os que foram levados cativos, os que não passaram pelo fio da espada, foi porque os anjos que tocaram a trombeta, o exército, não passou a espada. E por que não passou a espada? Porque Deus não quis que passasse a espada. Vocês estão compreendendo? Hoje eu estou com a câmera ao contrário, eu não estou vendo a reação de vocês, mas vocês estão pegando aqui o raciocínio? Que os anjos que tocaram a trombeta eram de fato, eu acredito dessa forma, que era o exército romano, que não tinha nada a ver com seres espirituais tocando a trombeta. Vamos continuar, me suportem, por favor, vamos continuar. 2 Tessalonicenses 1:7. E a vós, os que sois atribulados, descansam conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder. Vamos lá.
Jesus não se manifestou? Você concorda que Jesus se manifestou? Você, povo da graça de Deus, nós não acreditamos que Jesus veio sobre as nuvens? Sim, nós acreditamos. Mas ele veio no sentido literal? Não. E por que os anjos seriam literal? Se Jesus veio em forma de juízo, não foi no sentido literal. Jesus não veio sobre as nuvens no sentido literal como a religião acredita. Jesus não veio montado em um cavalo branco, com a espada na sua mão, né? Ou na sua boca, se eu não me engano, e na sua coxa direita escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como a religião espera essa vinda. Então não foi assim que Jesus veio. Jesus veio em forma de juízo. Jesus disse para Caifás: você verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Jesus disse: muitos dessa geração não provarão a morte sem que veja o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Mas nós sabemos que Jesus não veio no sentido literal. Não era no sentido literal. Foi em forma de juízo e os judeus entendiam isso. Então, se Jesus veio em forma de juízo, porque foi simbólica, não foi no sentido literal, Jesus vindo sobre as nuvens, os anjos também não eram anjos tocando trombeta, anjos com asinha. Anjos também não eram anjos literais, porque Jesus não veio no sentido literal. Os anjos também não eram no sentido literal. Era o exército de Deus, o exército romano que Deus estava enviando ali para cumprir a sentença de Deus, que era o juízo sobre o povo judeu. Melhorou agora? Então vamos continuar. Eu espero que tenha melhorado. Então, vou fazer mais uma vez a leitura. E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Então, Jesus se manifestou com os anjos do seu poder. Então, como foi que Jesus veio? Em forma de juízo. Quem eram os anjos do seu poder? O exército de Roma. Foi o poder de Deus que se manifestou, porque ele criou o assolador para o dia da assolação. 1:8. Com labareda de fogo. Olha aí. Então disse que ele ia se manifestar com os anjos do seu poder com labareda de fogo. E não foi isso que aconteceu? Destruição do templo a fogo, a cidade incendiada, não foi isso que aconteceu? Então foi Jesus com o seu exército romano, os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual foi a vingança aqui que ele tomou? Aqueles que morreram lá. Aqui no sentido literal, aqueles que morreram, caíram ao fio da espada, foi a vingança. No plano, no que tange ao mundo do espírito, ou dos espíritos, houve uma redenção. Os mortos, as primícias, foram ressuscitados primeiro, e os vivos passariam por esse processo de transformação, tá bom? Vamos lá. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. João está profetizando. E vi o céu aberto. João está preso na ilha de Pátimo, estava ali próximo ali a esse evento todo acontecer, ele estava dizendo, e vi o céu aberto. E eis um cavalo branco, olha o cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Em Apocalipse nós vamos ver a passagem de 4 cavalos, cavalo preto, cavalo amarelo, cavalo vermelho e o cavalo branco, que está falando ali de períodos da igreja, períodos ali da igreja primitiva. O cavalo preto era o período de treva, o cavalo vermelho, período de sangue. O cavalo amarelo era o período, teologicamente, como o sistema interpreta, alguns levam para essa linha e tem mais sentido, era o período da riqueza. Agora, o período do cavalo branco era o quê? Era o período da graça estabelecida, o julgamento final de Deus sobre os judeus, a graça plena sendo estabelecida, o reino de paz, o reino eterno, o reino que nós estamos inseridos, o reino inabalável de justiça. Então, nós não estamos no período do cavalo negro, no período do cavalo de vermelho, no período do cavalo amarelo, nós, o povo da graça de Deus, estamos vivendo
essa simbologia desse cavalo branco, desse que trouxe o julgamento, o juízo, estabeleceu o reino de paz para o seu povo. É claro, isso dentro de uma linguagem apocalíptica. Vamos lá. Agora, olha aqui. 19:12. E os seus olhos eram como chama de fogo. Então Jesus teria essa aparência? Ou o que João está falando aqui foi uma forma que João viu do juízo que iria acontecer lá em Jerusalém. Como nós falamos, fogo tipifica o juízo de Deus. E seus olhos eram como chama de quê? De fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Corta para mim. Vocês que ficam aí brigando por causa do nome de Yeshua, do nome de Yahvé, do nome de Jeová, e porque não é Jesus, e porque não é assim que se escreve, porque não é assim que se pronuncia, porque vocês estão pronunciando errado, vocês estão adorando um nome que tipifica cavalo, tipifica porco, tipifica... Para com isso, irmão. E aí, resolvam. É porque esses engraçadinhos querem olhar no cartório hebraico, o judaico, o aramaico, o grego, o nome de Jesus de Nazaré. Nós não vivemos para Jesus de Nazaré. O Senhor é o Espírito. E qual é o nome dele? Não sei. Só Ele mesmo sabe. É porque Deus não é um nome. Não é um nome, Deus. Então o seu Deus não tem nome. Ele é o Espírito. Jesus foi um nome terreno. Jesus foi um nome terreno. O Yeshua, o Joshua, o Hamashia foi um nome terreno. Ele é o Cristo, o ungido, o Messias. E qual o nome dele? Ele é o Espírito. Então não me vem para cá com... Vamos lá, cadê? Assim. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Então, fique aí procurando o nome de Jesus, o pentagrama, o petagrama, o holograma. Vamos morrer, não vai acontecer nada, não vai mudar nada, mano. Nós somos quem somos do Espírito, porque Ele é Espírito, Ele é Pai do nosso Espírito. Agora, se a gente ficar limitado aqui à matéria, a nome, a cartório, aí a gente vai se embaraçar todo. Mas vamos que vamos. 1 Tessalonicenses 4,16, e aqui nós vamos encerrar. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. Sim, e aí? É esse negócio literal mesmo? O Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E como é que era a trombeta de Deus? Quem estava tocando a trombeta de Deus? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. É tenso. O exército liderado por Tito. Então vamos lá. E com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo, as primícias daqueles que estavam dormindo, ressuscitarão primeiro, depois deste evento, da vinda, da queda do templo, etc. 17. Depois, né, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ponto. Depois nós, vírgula. Mas esse depois nós, Paulo está dizendo que aqueles que estavam mortos em Cristo ressuscitou primeiro. E imediatamente, nós que estamos vivos, ou estávamos vivos, no caso, Paulo achava que estaria vivo, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos o quê? Arrebatados, juntamente com eles, com os que morreram primeiro, que ressuscitaram primeiro, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E agora, irmão? Esse encontro do Senhor nos ares é com carne, osso, costela e pescoço? Não.
É sim, irmão, só vai ficar aqui a roupa e você vai subir nuzinho. Não, irmão. Não. O céu não foi criado para carne e sangue. Matéria não entra lá. Se houve uma ressurreição daqueles que estavam dormindo, e houve essa ressurreição, no que tange ao espírito, a reconciliação dos espíritos, a comunicação foi restabelecida com Deus. Os que ficaram vivos, no caso que Paulo não estava lá mais, mas ele acreditava que estaria, ele foi decapitado antes, eles, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Arrebatado é tomados para si. Foi o que aconteceu. Todos os filhos de Deus, após esse evento do ano 70, foram tomados para Deus. No que tange o espírito, na carne sempre vai nascer pessoas e vai morrer. Mas os filhos de Deus, eles nascem, quando eles morrem aqui nesse corpo biológico, que todo mundo vai morrer biologicamente, o espírito já está arrebatado para Deus, ele já se encontra com o Senhor nos ares, ele já está diretamente habilitado, por assim dizer, para estar desfrutando das moradas eternas. Foi isso que Paulo estava falando, amado. Primeiro, aqueles que morreram. Como nós falamos no domingo, que Jesus foi pregar aos espíritos que estavam em prisão. Foi tudo aqui nesse evento. Ele foi pregar aos espíritos que estavam em prisão. Ele libertou aqueles espíritos. Houve uma ressurreição ali. Ele tomou para si aqueles que estavam presos na morte adeana. Ele tomou para si. E os que ficaram vivos, que Paulo se incluiu, foram transformados ou arrebatados. Paulo aqui usa a expressão arrebatados, mas ele vai usar outra expressão que é transformados. Vamos lá. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E aqui eu encerro. 1 Coríntios 15, 52. Encerramos aqui. No momento. E aí? No momento. Então, como é que as pessoas estão achando que vai ver um bocado de boneco subindo para o céu? No momento. E ocorreu. Num abrir e fechar de olho. Pisca os teus olhos aí. No abrir e fechar de olho. Ante a última trombeta. Ante o quê? A última trombeta. Qual era a última trombeta que ia tocar? O fim da guerra. Eles começavam com a trombeta e terminavam com a trombeta. Mas antes da última trombeta, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. O quê? O quê? Venha. Corta. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Que negócio é esse de ressuscitar com carne corruptível? Já morreu corruptível, o pó, a carne veio do pó, o pó veio do pó, voltará para o pó. Vai ressuscitar de novo o pó? Matéria corruptível? Não! Então a ressurreição aqui era de algo incorruptível, algo que não era tangível, que não era palpável, que não era matéria. Então isso aconteceu, amado. Houve a ressurreição incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, como ele usou a expressão lá, arrebatados, aqui ele usa a expressão transformados. E foi isso que aconteceu. Todos os filhos de Deus já estão em Cristo, arrebatados ou transformados, habilitados para herdar a glória eterna naquele dia que cada um, por sua vez, deixar esse tabernáculo terrestre. Paulo disse, quando deixarmos esse tabernáculo, nós temos um tabernáculo no céu. E é para lá que todos os filhos de Deus entendem, creem, que já estão, né, já existe de fato essa realidade. Já é uma realidade. Nós estamos separados ainda por causa dessa matéria. Mas todos nós, um dia, quando deixarmos essa matéria, nós já estamos em Cristo, arrebatados e transformados
porque naquele evento, tudo isto já aconteceu. Tá bom? Então, meus amados, deixa aqui essa reflexão para os amados. Eu acredito que depois dessa mensagem aí, Deus vai inspirar aí, vai trazer mais aí entendimento para os irmãos aí que ministram a graça, porque sempre é assim, a gente vai lançando um tema, o irmão prega lá um tema, a gente vai dando curiosidade, vai tendo curiosidade, vai pesquisando mais, e aquilo vai, de fato, ganhando forma, vai ganhando um entendimento maior, e eu acredito que não vai ser diferente com esse assunto. Deus há de trazer um entendimento mais amplo, e outros irmãos irão também compreender este raciocínio, que os anjos ali, no que tange a escatologia consumada, não tem nada a ver com seres espirituais ou angelicais, e sim com pessoas. Assim como os ministros, né, os enviados ali de Jesus, eram anjos que estavam ali pregando a palavra, falando já do reino que ia ser estabelecido, também o general Tito, com seu exército, eram anjos do poder de Deus enviado para cumprir o propósito e desígnio de Deus. Tá bom? Graça e paz, até o nosso próximo encontro. Como eu falei, eu acho que eu já falei no início, né? Quinta-feira eu não vou gravar live, eu vou estar ocupado, vou estar resolvendo as coisas. Então, eu vou fazer uma forcinha para deixar uma mensagem aí gravada para os irmãos, tá bom? Graça e paz e até o nosso próximo encontro. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, se inscreva no canal e vamos que vamos.